Pai da eternidade, te louvamos, colocando teu santo nome, Senhor. Bendito seja teu nome sobre todas as coisas, sobre toda a terra, Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Aqui entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Aqui entregamos o nosso ser, Senhor. Somos aqui, seus servos, criaturas, Senhor. Criação perfeita de ti, Senhor. Venha continuar abençoando teu povo, venha continuar falando aos nossos corações, Senhor. Aqui a gente apresenta as nossas vidas, Senhor, apresenta a nossa devoção a ti, Senhor. E agora queremos ouvir a tua voz, Senhor. Venha falar aos nossos corações, Senhor. Venha, Senhor, continuar derramando suas bênçãos sobre cada um de nós, Senhor. Venha ser presente em nosso meio, Senhor. Perdoe nossas falhas, nossos erros. E nos ajuda a cada dia a ser pessoas melhores, Senhor. Vem ser presente, vem continuar presente em nosso meio, Senhor. Vem continuar habitando entre nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Convido a todos que abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então a palavra de Deus diz assim, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Podem todos ficar à vontade. Então, primeiramente a gente agradece a Deus por mais a oportunidade de estarmos reunidos na casa dele, para assim entoarmos e adorarmos a Deus, mas também para ouvir um pouco mais a sua palavra. Graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de estarmos novamente aqui ao púlpito, para assim conversarmos e aprender um pouco mais da palavra de Deus, da sua essência, dos seus ensinamentos. E estamos entrando então no mês de dezembro, que é um mês festivo, um mês de muitas comemorações, retrospectivas, um mês a qual a gente reflete sobre tudo o que foi o ano, tudo que aconteceu. Já iniciamos nossas projeções para o ano seguinte. E hoje justamente a gente vai refletir um pouco sobre isso, sobre novos começos, pensar o que aconteceu e já projetar novos começos. E eu intitulei a mensagem de hoje como Restaurando a Criação de Deus. Mas poderemos também denominar a mensagem como pensando, fazendo a retrospectiva, analisando, recomeçando, reestruturando a criação de Deus. E quem é a criação de Deus? Quem é a perfeita criação de Deus? Qual é a principal criação de Deus? Somos eu e você. Mas se a gente pegar um pouco no aspecto mais da palavra criação, nos traz a lembrança da natureza, das árvores, das flores, dos animais. Então aqui, quando nós no decorrer do nosso dia andamos e vemos, visitamos conhecidos, parentes, o que as mulheres e às vezes os homens mais reparam quando chega na casa de alguém diferente, o que é? São as flores. Se a mulher ou a família tem o hábito de cultivar flores, ter um jardim, ter um lugar, se a gente vai ao sítio, o que a gente pergunta? Tem pé de laranja, tem pé de jabuticaba. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é a criação, a natureza, né? E hoje vamos analisar um pouco mais sobre o jardim. O que seria um jardim? Então jardim é um lugar, é um canto a qual ali
uma pessoa a qual se denomina jardineiro cultiva flores, cultiva diversas plantas e ele zela com maior cuidado sobre aquele jardim para tornar cada dia mais ele algo mais bonito, algo mais perfeito. E então a gente vê que o jardim é um lugar alegre, cheio de vida, as folhas, as plantas, as flores, mas ao mesmo tempo que elas são bonitas, elas requerem cuidados para que elas cresçam bonitas e saudáveis. Elas precisam que sejam regadas pela manhã, pela noite, precisam que evite o sol muito forte, precisa de ambientes arejados, adubos, precisa que elas sejam protegidas de insetos, de pragas, dentre algumas outras regras ou dicas diárias para cultivar ali uma bela planta, uma bela flor. Porém, além de ter esse cuidado, o jardineiro ou a pessoa que cultiva aquelas plantas, aquelas flores, também tem dois toques especial que se chama amor e dedicação às suas plantinhas. Mas se a gente for falar sobre jardim, a gente lembra do que quando a gente parte para o campo teológico? A gente pode então abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 15, que fala então ali do jardim do Éden. Então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, ali para cuidá-lo dele e cultivá-lo. E o Senhor deu a ordem ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então aqui Deus cria um jardim, ali cria a terra, ali a gente já compreende bem sobre a criação de Deus. Então diz que Deus coloca ali um casal, Adão e Eva, para cuidar de um jardim. Então os encarrega de cuidar daquele belo jardim. E ele dá uma ordem: vocês têm total liberdade de cuidar do jardim, só que vocês não podem comer de uma fruta, de uma árvore que chama do bem e do mal. Quando a gente faz uma análise, então, de um lugar belo, situações belas, mas com apenas uma advertência. Então, a gente já sabe o decor da história, mas eu queria contestar para o dia de hoje e colocar a seguinte sentido figurado para nós. Imagina que nós estamos no lugar de Adão e Eva nesse momento. E nossa vida é o jardim, mas ao mesmo tempo a gente é o jardineiro, a jardineira. Então, nossa vida é um jardim a qual requer cuidados. E a gente é quem vai cuidar das nossas vidas, do nosso jardim. Mas aí, você olhando para si próprio, você se considera um belo jardim, um jardim mediano, a qual tem partes bonitas e partes ruins, ou você vê o seu jardim apenas desmatado, sem vida, flores caindo? Como está o seu jardim? Há um tempo atrás que eu estava com o cabelo grande, meu jardim estava meio bagunçado aqui, a parte do cabelo. Agora eu dei uma podada, melhorou o jardim. Mas então, a qual jardim você se encontra nessa noite? E pensando sobre jardim, sobre esse retrospecto que a gente faz da nossa vida, então a gente vamos analisar o decorrer do ano, o decorrer da nossa vida até o momento. Se lembrar, ter boas lembranças é algo muito bom, porque a gente reflete onde a gente já esteve, onde a gente está e aonde a gente pode chegar. A gente lembra que quando estávamos em pecado, Deus nos resgatou para a maravilhosa luz e nos trouxe a conhecer a Ele melhor. A gente relembra grandes feitos, a gente lembra momentos memoráveis, mas ao mesmo tempo, a gente também lembra dos fracassos, dos momentos de tristezas, momentos a qual nos chatearam. Lembranças é algo muito bom, mas às vezes também nos deixa desanimados e tristes.
E nesse momento a qual a gente chega em dezembro, é o momento que a gente faz então essas retrospectivas. Talvez a gente fale, nós tivemos um ano bom, graças a Deus, e nos sentimos alegres. Mas e se a gente fez essa retrospectiva e chegamos, nós tivemos um ano ruim, e sente aquele peso em nossas costas, aquela frustração de metas não concluídas. Mas saiba que mesmo que talvez você se sinta com um fardo pesado, desmotivado, saiba que o fardo a qual o Senhor nos traz é um fardo leve. Deus nos traz o renovo. Deus toma para si todas as nossas frustrações e tristeza e nos traz a alegria novamente. O fardo do Senhor é leve. O importante de saber o passado não é voltar no passado, mas se arrepender dos nossos erros e corrigi-nos. E o fato de nos arrepender de nossos erros faz com que nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Também refletimos o que fizemos no passado e almejando um futuro, nos torna pessoas esperançosas para que o nosso futuro se torne momentos melhores, e a expectativa do presente de viver algo muito melhor. O salmista diz em Salmo 34:8, provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. O que o salmista nos fala aqui? Confie em Deus, prove Deus, busque a Deus, confie nele, pois ele é bom e a pessoa a qual confia nele é feliz. Se a pessoa é feliz, por que é? É porque tudo o que acontece é algo bom. Uma frase que eu vi sexta-feira que me chamou a atenção diz assim: do passado todos nós tivemos histórias boas ou ruins, mas do presente para o futuro, a gente pode construir a partir de agora. O que isso quer dizer? Infelizmente, o passado tem muitas das coisas que nos afetam no presente. Só que elas não vão alterar o nosso futuro, mas sim as decisões que a gente tomar a partir de agora vai alterar o nosso futuro. E uma das primeiras atitudes que podemos tomar nessa noite é confiar no nosso Criador. Confiar que esse jardim chamado vida, ele pode restaurá-lo e tornar ele perfeito, um lugar bonito. E para entendermos um pouco sobre esse processo de recomeço, de renovo, de reconstrução, gostaria de estudarmos especificamente 2 versículos a qual Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14. Filipenses 3, do versículo 13 ao 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo o que há alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos fragmentar esses versículos e vamos analisar parte por parte. Qual que é o primeiro ensinamento que Paulo traz para nós nesse versículo? Que devemos zerar a conta. O que é zerar a conta? É esquecer das coisas que atrás ficaram. Isso quer dizer o quê? Isso é o que a gente fez no passado, seja certo ou errado, bom ou ruim, ficou para trás. A vitória de ontem não garante a batalha de amanhã, e a derrota de ontem não frustra a batalha de amanhã. Isso quer dizer que para trás a gente traz as lembranças e corrige os erros, serve de motivação para corrigirmos e se tornar pessoas melhores. Mas não devemos ficarmos presos ao passado, devemos deixar para trás, esquecer o velho homem e se tornar uma nova criatura na presença de Deus. Zerando a conta, esquecendo do que vivemos no passado e focamos no presente para o adiante. Qual que é o próximo ensinamento que Paulo nos ensina? Olhar para frente,
olhar para o que há de vir. E qual é o principal alvo para nós cristãos? É a vida eterna, é subirmos aos céus para morar com o nosso Criador. Então Paulo diz que então devemos olhar para frente, que é a parte do versículo que ele diz assim: avançamos para as coisas que estão diante de nós. Não podemos sermos escravos de nosso passado. A nossa vida é um livro que está ainda sendo escrito. Cada dia uma oportunidade se apresenta diante de nós. Revista-se das oportunidades e da graça que Deus nos dá diariamente por meio das suas bênçãos e misericórdia. Diariamente Deus nos proporciona oportunidade, situações a qual a gente se torna pessoas melhores, nos dá a oportunidade de tornar o nosso arredor melhor, nos dá a oportunidade de tornar as pessoas que estão à nossa volta melhores, por meio do nosso testemunho do que Cristo fez por nós, a gente impacta outras pessoas. Então, diariamente, a gente pode tornar nossas vidas melhores, tornar a vida dos ambientes a qual nós convivemos melhores, e assim levarmos o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Então, revista-se da graça de Deus, da misericórdia de Deus por nós, e transmita para as outras pessoas, porque assim não só o seu futuro há de melhorar, mas o ambiente em qual você está estabelecido será melhor. Terceiro ensinamento que Paulo nos ensina nesse versículo: prossiga para o alvo. Ele está querendo dizer que nós devemos estabelecer objetivos, metas, onde a gente quer chegar. A gente não pode ficar sem ter propósito na vida. E eu quero lhe fazer algumas perguntinhas. Onde está seu coração? De quem é seu coração? Quem está dentro do seu coração? Seu coração está vazio? Seu coração está cheio? Seu coração está machucado? Onde está seu coração? Qual o desejo do seu coração? O que é importante na sua vida? Em que você tem depositado a confiança nas coisas? Em quem está a sua confiança? O que é importante no seu dia a dia? Qual valor você tem dado às pessoas que estão na sua vida? Qual valor você tem dado à família a qual você faz parte? Qual valores você tem dado às coisas? Tem dado valores às coisas boas ou às coisas ruins? Qual o propósito? Qual o nosso objetivo? Qual o sentido da nossa vida? O que tem significado viver no mundo de hoje? Por que estamos vivendo? Talvez, falando aqui diversas perguntas, você fala: nossa, agora você deu uma pane na minha cabeça, é tanta pergunta que eu fiquei até sem como responder. Mas são perguntas que a gente deve parar e refletir. Minha vida tem sido boa, mas tem como eu melhorar? O que eu devo fazer? Eu estou confiando no meu Criador? Como eu tenho sido na minha família? Eu tenho honrado meus pais? Eu tenho honrado meus filhos? Eu tenho sido um bom companheiro, uma boa companheira? Como eu tenho conduzido o meu dia a dia? Como eu estou trabalhando? Estou sendo um bom patrão? Estou sendo um bom funcionário? Como tem sido o decorrer do meu dia a dia? Como tem sido os meus relacionamento? Estabeleça meta, estabeleça onde você quer chegar, estabeleça pessoas a qual você quer se aproximar, tenha alvo onde seguir. Quem não tem alvo, quem não tem objetivo, anda para lugar nenhum, não tem sentido de dirigir. Se você pegar o carro e falar assim: eu vou não sei aonde, você não vai sair do lugar. Mas se você pegar o carro e falar assim: eu vou à igreja, então você estabeleceu um lugar a chegar. E qual deve ser a nossa principal meta para nós alcançarmos a salvação e morarmos na Nova Jerusalém? Que é o nosso próximo objetivo, o próximo ensinamento que Paulo nos diz: reconhecer a recompensa. O que é? Reconhecer o prêmio. Deus nos tem um grande prêmio, que é a vida eterna, que é ir morarmos no céu, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, onde a gente não passará por momentos de tristeza, onde tudo isso é a qual a gente já vive, e tem momentos bons. Imagina no céu, que só vai ter momentos bons, não vai ter tristeza, entendeu? A gente não teve um dia maravilhoso ontem, que foi culto e Santa Ceia. Quem aqui se emocionou ontem na Santa Ceia?
Quem pôde experimentar um pouquinho da presença de Deus onde aqui? Não foi maravilhoso? Agora imagina no céu, quando Deus fala assim, bem-vindo, queridos meus, vocês participarão do grande banquete. Então você fala, nossa Moisés, eu te admirava tanto. Paulo, como você implementou tanta igreja, agora eu estou do seu ladinho. Às vezes eu brinco assim, será que na Santa Ceia do céu eu vou ficar a quantos metros de distância de Jesus, Paulo, Enias? Se ficar a 100 metros eu já vou estar contente, porque vai estar perto, porque o tanto de gente que vai ter, né? Aqui a gente que ficou a poucos metros, quem não querer estar aqui na frente para ver o batismo de perto? Imagina no céu que a gente vai poder ter o gostinho de vivenciar momentos de alegria. Então, essa é uma recompensa que não tem como descrever, não tem como mensurar de quanto é maravilhoso. Então, vale a pena viver o Evangelho de Cristo, vale a pena desfrutar da sua bondade, da sua misericórdia. Quando a gente passa a viver o Evangelho, quando a gente passa a entender a vontade de Deus para nossas vidas, a gente entende que o passado pecaminoso não importa mais, porque Cristo nos torna novas pessoas, porque Ele nos livra dos passados e nos dá um sentido no nosso presente, e ainda nos recompensará no futuro, amém? Glorificado Deus, ó que maravilhoso! Então, saiba que independente de como esteja a sua vida, independente de como esteja o seu jardim, saiba que nessa noite Ele quer mandar uma chuva que irriga a terra e nasce novas flores. Aquelas flores que estão morrendo serão ressuscitadas, revigoradas e crescerão novamente. Aquele galho que está quase fraquejando se fortificará novamente, e assim seremos cada dia mais fortes. A memória em si é boa, ter memória, ter lembranças é algo muito bom, porque ajuda no desenvolvimento pessoal. Mas também ela serve para nos lembrar de quem somos, para onde irmos, como está a nossa caminhada. Mas talvez pensarmos pode ser perigoso, talvez a gente fique preso a uma retrospectiva passada e esquecemos de viver o presente. O presente é agora e também o presente é o que a gente há de viver, que é a vida eterna. Devemos começar a almejar viver a vida eterna no nosso presente, pois a palavra de Deus que diz que o reino de Deus está entre nós, apenas uma parte, porque a gente apenas está experimentando, porque o que há de vir é ainda maior. Um jardim, um canteiro, um pedaço de terra não vai permanecer limpo para sempre. Nesse lugar chega a sujeira, chega a praga, pode haver a falta de chuva, mas quando ali um jardineiro se dedica a cuidar daquele ambiente, se dedica a semear, a cultivar, a regar, esse canteiro que talvez fosse infrutífero, passa a ser um lugar frutífero, um lugar que gera esperança, um lugar que gera vida. E na nossa vida a gente precisa dessas mesmas ações. Precisamos cuidar de nossa saúde, precisamos cuidar de nossos relacionamentos, precisamos cuidar do nosso dia a dia. Assim como uma flor precisa de carinho e amor, precisamos exalar carinho e amor às pessoas a qual estão à nossa volta. A palavra diz assim, em Salmo 126, versículos 5 e 6, aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então o que a palavra diz aqui? Que aquele que mesmo passando por dificuldade, sofrendo, mas faz a sua parte, com certeza resultados positivos terão. Por mais que difícil tenha sido viver e caminhar nos dias de hoje, saiba que se você fazendo a sua parte, você depositando a sua confiança em Deus, com cantos de alegria colherão do fruto do seu trabalho. Lendo esse versículo e questionando esse aspecto aqui do jardim, vou contar um testemunho que eu ouvi há poucos dias, do pastor Cassiano.
Para quem não conhece o pastor Cassiano, é um dos pioneiros da nossa igreja. E ele diz assim para mim: Felipe, quando eu fui chamado a ser pastor da nossa igreja, eu estava no Ceará, e eu e meu pai, nós plantávamos algodão. E a gente plantou algodão, e eu falei para o pastor: ó, assim que eu colher o algodão, o dinheiro que eu conseguir, eu comprarei um terno para ser pastor, e irei a São Paulo aceitar o ministério. E diz que plantou o algodão, chegou na época de colheita, se eu não me engano, no mês de abril. Quem já cultivou algodão aí, é o mês de abril mesmo que colhe algodão, conta planta lá para setembro, outubro. Então, é em abril, que o irmão Natanael confirmou que é abril. Diz que primeiro dia de abril eles foi e colheu bastante algodão, chamou uns conhecidos. 2 de abril começou a chover, e diz que caiu uma tempestade assim, chuva, 20 dias de chuva. Diz que o algodão que eles colheu no dia 1 só serviu para eles dormir em cima. E o resto do algodão perdeu tudo. Daí depois dos 20 dias, o pai dele falou assim, ó, dispensou os funcionários, o amigo falou: ó, gente, até agora eu honrei vocês com a moradia e com a alimentação, mas não poderam honrar com o salário de vocês, porque o algodão que era para colher, a gente não colheu, a gente perdeu com essa chuva. Daí o pastor Cassiano falou assim, que ele ficou muito chateado, ele falou: nossa, mas eu almejava muito esse dinheiro. Daí ele disse que ele foi conversar com o vizinho dele falou assim: não, tenha calma, você vai ver, Deus vai te abençoar, e daqui poucos meses você vai ver os algodão que vai nascer. E ele disse que passou um mês, os algodão era mais bonito do que o anterior. E ele disse que fez uma grande colheita. Com o dinheiro que ele juntou, ele comprou 2 ternos e veio para São Paulo ser pastor. E o resto da história todo mundo já sabe. Foi um dos grandes pioneiros da nossa igreja. Assim como um jardim necessita de ser cuidado, nossa vida precisa de cuidados, de mudança, de podas, de alimentos, de ar puro. Precisamos confiar no nosso Deus Criador. Ele é o dono do ouro, da prata, da chuva, do sol, do frio e do calor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas você, como tem cuidado do seu jardim ou da sua vida? Tem confiado em Deus para frutificar as flores? Tem esperado a chuva de bênçãos sobre as suas vidas? Como tem sido o seu cuidado? Às vezes estamos falhando em muitas situações em nossas vidas, mas hoje é o dia de mudar, de retomar os cuidados com o nosso jardim, pois somos templo do Espírito Santo, criação perfeita de Deus. Amém? Salmo 51, versículo 10 a 11 diz assim: cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim o espírito estável, e não expulses da tua presença, nem tire de mim o teu santo Espírito. Amém? Então a palavra de Deus diz que aqui Davi roga que Deus, que ele poderia perder tudo da sua vida, mas não poderia perder o Espírito Santo que habitava em sua vida. Hoje, Deus nos deu um grande auxiliador que se chama Espírito Santo, nosso Consolador. Quem é o nosso Consolador? É o nosso motivador, é a nossa pessoa que nos caminha, nos ajuda, é a nossa consciência que nos ajuda a entender, compreender melhor da vida. Saiba que hoje, se você está afastada, se você está distante, saiba que hoje o Espírito Santo está pronto para adentrar novamente em seu coração. Ele é o jardineiro que irá cuidar da sua vida. Ele é o jardineiro que irá fazer nascer a bela rosa, o belo girassol, a bela árvore de jabuticaba para quem gosta, de laranja. Qual é a sua fruta preferida? Saiba que Deus há de frutificar muitas frutas por meio da sua vida. Vemos que aquele que se dispõe a trabalhar na presença de Deus gera muitos frutos. Frutos do amor, fruto do Espírito Santo, fruto de vida sendo transformada por meio do seu exemplo. Cristo nos quer viver diariamente frutificando por meio das nossas vidas. Basta a gente entregar o nosso jardim para os seus cuidados.
Colossenses 3, versículo 14 e 15 diz assim: acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e portanto sejam agradecidos. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Então, revista-se do amor. Cristo morreu na cruz porque Ele nos amou. E hoje esse amor Ele transfere para mim e para você. Assim como Ele nos amou, vamos amar as pessoas a quais estão à nossa volta. Aqui o versículo diz: é o elo mais perfeito. É algo que nos une. O amor é o que faz da intriga gerar amizade, da confusão gerar bonanças. É o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração. O que é viver em paz? O que é estar em paz? Paz não é você não ter conflito, mas é que em meio a conflitos, você tem a paz de resolver cada um corretamente e sem trazer mal para ambos os lados da situação. Você consegue gerir muito bem a situação, você gera paz em ambos os lados a qual está acontecendo o conflito. Esse é o juiz do nosso coração. E aqui fala: vocês foram chamados para viver a paz de Cristo. Vocês são membro do corpo, que é a igreja, a qual a cabeça é Cristo Jesus. E portanto, sejamos agradecidos a Deus. Amém? Amém. Peço que todos se levantem e vamos agora rogar ao Pai uma oração de agradecimento, uma oração de petição, e vamos entregar nossa vida e falar: Senhor, talvez o meu jardim está um pouco fragilizado, talvez não tenha cuidado, talvez não tenha chovido, mas saiba que hoje eu quero restaurar esse jardim. Venha se fazer presente na minha vida. Eu sei que o Senhor já fez presente. Eu quero que agora o Senhor more e continue até a Nova Jerusalém. Pai da eternidade, estamos aqui na Tua casa, Senhor, e queremos Te rogar, Senhor, Te buscar, Senhor, e continuar Te pedindo, Senhor, continue fazendo, Senhor, morada em nossos corações, Senhor. Aqui usamos o sentido da metáfora de jardim, Senhor, de flores, Senhor, de plantas, Senhor, e a qual a gente sabe que o Senhor é o nosso Criador, e a gente é a criação perfeita, Senhor. Talvez vivemos dias difíceis, talvez nos abandonamos nossa devoção a Ti, talvez não temos alimentado nossa vida espiritual, não temos sido zelosos, Senhor, mas nessa noite queremos reafirmar o nosso compromisso contigo, reafirmar o nosso desejo de Te servir dia após dia, Senhor. Possamos esquecer o que aconteceu e vivemos o presente para com o futuro, e que no grande dia, a qual o Senhor abrirá os céus e descerá em grande glória, e assim nos chamará: benditos meus, venha, porque vocês foram chamados, e agora terão como recompensa, Senhor, a vida eterna, Senhor. Que possamos estarmos preparados como um belo jardim, pronto, Senhor, a completar o corpo de Cristo nos céus, e assim podemos vivenciar e aproveitar a santa ceia celestial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.